Enquanto o Rafa espera por Júlia, eu, Julinho, leio empolgado uma matéria sobre o crescimento populacional da nossa cidade. Os números mostram que esse crescimento pode ser comparado ao de uma função exponencial. Como eu pretendo um dia montar o meu próprio negócio, fico interessado no assunto e quero saber mais. O Rafa me explica o que é uma função exponencial, e pela primeira vez, estou muito mais empolgado do que o meu amigo com tanta matemática. Eu a mil, querendo saber mais, e o Rafa não tira da cabeça a tarde que teve com a Júlia no centro da cidade. Uma cidade que não para de crescer. Ah, Rafa, eu já te disse, né? Eu não vou ficar o resto da minha vida trabalhando na banca do tio. Já disse sim, milhares de vezes. Às vezes eu até penso em sair da cidade. Sei lá, deve ser bom morar em outro lugar. Queria esquecer um pouco esse negócio de ser o Julinho da banca. Então, eu combinei de me encontrar com a Júlia aqui. Ela pediu ajuda pra escolher uns óculos de grau. Óculos? Você não sabia que ela tá com miopia? Bom, isso eu sei faz tempo. Miopia não é aquele problema que a pessoa tem pra enxergar de longe? Só uma cegueta, né? Pra andar o dia inteiro pra cima e pra baixo com magricela brancão. Olha só quem fala, Júlio César, o terror da mulherada do bairro. Fica o dia inteiro na banca do tio, vendo revista. Ó, nova calha, você sabe que eu tenho que trabalhar. E você devia fazer o mesmo. Ó, você acha que não é bom, mas abre a cabeça pra um monte de coisa. Foi mal. O que você tá lendo aí? É sobre o crescimento populacional. Falam tanto que a população da nossa cidade não para de crescer que às vezes eu acho melhor ficar por aqui e me virar mesmo. Ó, dá uma olhada. O Brasil passou de um país rural ao urbano em 60 anos, aponta estudo elaborado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Uma grande transformação social e cultural que vem alterando a vida de muita gente ao longo desses anos. Em 2009, a população da nossa cidade era de 1.851.215 habitantes, conforme dados divulgados também pelo IBGE. Mas para 2010, quais são as previsões para o número de habitantes? Você sabia que os dados de crescimento da população da nossa cidade nos últimos anos, com alguns ajustes matemáticos, podem ser comparados aos de uma função exponencial? Ah, então a população cresce numa função exponencial? Ó, acho que esse jornalista aqui também gosta de matemática. Mas o que isso quer dizer? Que a população vai crescer muito ainda da cidade? Oi, pessoal. E aí, Rafa? Vamos lá ver os óculos? Tem que ser rapidinho, porque a locadora do tio não pode ficar muito tempo fechada, não. Ah, não, espera um pouquinho, agora eu tô com fome. Vamos entrar? Demorou tanto que agora eu tô aqui num assunto sério com o Rafa. Que assunto sério, hein? Função exponencial. Ai, gente. Ai, vamos comer então, vai. Vamos. Sentar aqui. Função exponencial. Então quer dizer que o Julinho tá interessado em função exponencial, é? Função exponencial. Bom, na verdade ele quer saber como anda o crescimento populacional da cidade, sabe? Ele quer saber se é um bom lugar pra investir ou não. Ele quer ser empresário. Eu acho ótimo. Bem que a gente podia abrir um pequeno negócio, né? Eu, você e o Julinho. Ah, não leva jeito. Ah, mas eu levo. A minha miopia aumenta todo ano também. A médica diz que a minha miopia é progressiva. Ela vai aumentar todo ano até estabilizar. Miopia progressiva também cresce como uma função exponencial? Não dá pra dizer que miopia cresce que nem função exponencial. Isso varia de pessoa pra pessoa. Podemos dizer que as funções são utilizadas em cálculos como juros, produtividade de uma empresa e, é claro, podem nos ajudar a observar a maneira como uma determinada população cresce. De maneira geral, uma função sempre compreende a relação entre duas variáveis, x e y, em que uma depende da outra. No caso da projeção da população, o tempo é representado pela variável x e a população pela variável y. O cálculo de y, população, depende dos valores de x, tempo. Dada a variável x, você calcula a variável y, formando pares ordenados x, y. O conjunto dos pontos definidos por esses pares ordenados em um plano cartesiano resulta no gráfico dessa função. Uma função exponencial é uma função em que a variável x está no expoente de uma constante, podendo ser representada assim: y é igual à constante p multiplicada pela constante r elevada à potência x. Deu para lembrar? E aí, conseguiram escolher os óculos da Júlia? Sabe como é a Júlia? Ela disse que precisava ficar um tempo sozinha pra decidir. Cara, ela experimentou uns 200 modelos.
Esse tá bem bom. Tá, mas o que eu quero mesmo saber é como a população vem crescendo e se dá pra gente ter uma previsão do número de habitantes pra 2010. Claro que dá pra fazer uma estimativa. Deixa eu ver. A nossa população de 2000 a 2009 teve uma taxa de crescimento de 1,5% ao ano. Se ela continuar crescendo nessa proporção em 2010, ela vai ter um número de... Muita gente. Isso é óbvio, mas a gente tem que procurar uma previsão de como vai estar a população em 2010. Vamos dar uma olhada no site do IBGE? Vamos ver o que a gente encontra aqui. Olha só, aqui tem informações de 2000 a 2009 de todos os municípios do Brasil em várias tabelas. Tá, então vamos fazer o seguinte. Você vai abrindo as tabelas com os dados pra cada ano. Enquanto isso, eu anoto e passo uma tabela nossa com a população de 2000 a 2009, beleza? Tá, a tabela tá aqui. Mas como é que a gente vai calcular a população de 2010 se a gente só tem os dados de 2009? Não tem nada lá, não sei o que lá dos números? Nesta situação, vamos considerar como variáveis do problema o tempo em anos T e o número de habitantes no ano P. A partir disso, podemos representar os dados da tabela em um plano cartesiano, considerando a variável independente como sendo o tempo T e a variável dependente como sendo o número de habitantes P. Rafa, vem buscar alguma coisa pra vocês comerem. Cara, tua mãe sabe das coisas, eu tô morrendo de fome. Já tô indo, mãe. Vamos voltar aqui pro gráfico. Tá, mas como é que a gente sabe qual vai ser a população daqui a alguns anos? Se dividirmos a população de um ano pela população do ano imediatamente anterior, obteremos um dado que é a proporção de crescimento de um ano para outro. Observe que o resultado da divisão da população de um ano pela população do ano anterior dá um resultado aproximado ao longo dos anos. Se fizermos a média desses dados, obteremos 1,015. A ferramenta matemática que pode nos ajudar, neste caso, é a função exponencial. Se fixarmos essa proporção média de crescimento para todos os anos, podemos ajustar o gráfico obtendo a curva de uma função exponencial. Legal. Mas o que significa isso? Essas contas estão demorando muito. Quer ser um mega empresário de uma cidade que não para de crescer e não tem paciência nem pras continhas? Desse jeito esse negócio não vai passar nem no primeiro ano, hein? Agora me diz uma coisa, o que eu tenho que ver nessa tabela e nesse gráfico que eu não tô vendo? A proporção entre os dados que aparecem na tabela varia entre 1,001 e 1,033. A média daquelas proporções é 1,015. Em termos matemáticos, podemos afirmar que a cidade cresce em uma proporção média de 1,015 ao ano. Se usarmos esse dado como uma constante numa função exponencial, podemos projetar populações futuras. Para isso, basta aplicar a fórmula da função exponencial. População no ano Y é igual à população P no ano de referência T, vezes a proporção média de crescimento da população elevada ao ano em que a população está sendo projetada, menos o ano T, tomado como referência para o cálculo. Se tomarmos o ano T de referência para o cálculo como sendo o ano 2000, o cálculo da projeção para o ano 2010 fica assim. População Y no ano 2010 é igual a 1.618.279 habitantes, vezes a proporção média de crescimento de 1,015, elevado ao ano 2010 menos o ano 2000. Fazendo os cálculos, teremos o resultado de 1.878.079 aproximadamente, sendo essa a projeção da população da cidade para 2010. Assim chegamos à projeção da população da cidade em 2010, que é 1.878.079 habitantes aproximadamente. Isso tudo quer dizer que em 2010 andaremos por uma cidade com quase 1.900.000 habitantes. É bom cuidar para não esbarrar em ninguém. Puxa, quase 1.900.000 habitantes. Bom, valeu, Rafa, eu vou nessa. Preciso cuidar da banca do tio, né? Enquanto eu não tenho meu próprio negócio, eu vou me virando. Sabe, eu tô pensando em trabalhar também, tô meio parado. Você tá maluco, cara? Aproveita esse teu vidão. Pode ser, sei lá. Será que a Júlia escolheu aqueles óculos vermelhos que eu gostei? Cara, quando que você e a Júlia vão evoluir nessa história? Ó, se eu fosse fazer um gráfico desse relacionamento de vocês, ia dar uma linha reta. O negócio não sai do lugar. E você sabe que eu sou um cunhado bem camarada, né? Pronto, tava demorando pra falar besteira. Vai logo antes que se atrase pra abrir a banca do tio. Beleza.
há cada vez mais pessoas morando nas cidades. A matemática pode nos ajudar a compreender em números por que isso acontece. Mas até mesmo quem adora os números sabe que eles não são a resposta para tudo. Uma cidade é cheia de segredos e de muitos problemas também. Às vezes queremos ficar na nossa cidade, às vezes queremos nos mudar e experimentar a vida longe da casa dos nossos pais. Às vezes caminhamos confiantes pelas ruas, outras vezes paramos para tomar uma decisão. São coisas que cada um de nós precisa descobrir, vivendo em pequenas ou em grandes cidades. Tá bonita, menina?